Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Brenner Paixão do nosso curso Só Específicas do Concurso Nacional Unificado Bloco 3. Vamos dar continuidade naquela aula a respeito de solos que a gente estava fazendo ali no eixo temático número 3, que fala de caracterização da paisagem do meio rural. Estávamos naquela aula sobre solos, que fala no item 1 de caracterização e uso dos solos, e também no item 1.1, uso atual da terra e avaliação da aptidão agrícola dos solos. Vamos continuar aí nessa aula sobre solos, já tinha tido uma parte 1 dessa aula, continuaremos para mais uma parte aí desta aula de solos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Muito bom. A tela está sendo compartilhada aí. Excelente. Deixa eu pegar. Aí, muito bom. Deixa eu pegar aqui a parte que fala a respeito de solos e é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Meus amigos, é o seguinte, quando a gente fala a respeito da questão do solo, a gente viu já o que vem a ser solo, nós já vimos também a respeito dos horizontes ali daquele determinado solo, que são as camadas que o solo ele possui. E a gente começou a ver alguns problemas no solo, né? Falando a respeito de acidez, hidromorfismo, erosão e assoreamento. Vimos alguns conceitos específicos também sobre solo, como, por exemplo, lixiviação, laterização. E eu quero dar continuidade aos problemas no solo. Agora, falando a respeito de três problemas no solo que costumam cair muito em prova, que são desertificação, arenização e salinização. Primeira coisa que eu quero que você saiba, pessoal, quando eu falo a respeito da desertificação e a arenização, são conceitos muito parecidos. A desertificação é o acúmulo de areia no solo. A arenização, por sua vez, também corresponde ao acúmulo de areia no solo. A desertificação deixa o solo infértil e é irreversível a curto e médio prazo, assim como a arenização, que deixa o solo infértil e é irreversível a curto e médio prazo. Tanto é que, se você for ver aqui o conceito que está no slide, você vai notar aí, ó, né, que a desertificação é o acúmulo de areia no solo, deixa o solo infértil, processo irreversível a curto e médio prazo. A mesma coisa você vai notar a respeito da arenização, ó, acúmulo de areia no solo, que deixa o solo infértil e reversível a curto e médio prazo. Agora, qual que é a diferença da desertificação para a arenização? Os dois são acúmulo de areia no solo, os dois deixam o solo infértil, os dois são processos irreversíveis a curto e médio prazo. A diferença é que a desertificação acontece em locais que são áridos e semiáridos, sendo um processo natural em que o ser humano apenas acelera o processo. Vou te dar um exemplo, pessoal. Essa região que você está vendo aí na imagem corresponde à região do Sahel africano. A região do Sahel africano é uma área que fica logo abaixo do deserto do Saara, e é uma área que está tendo o aumento para essa região do Sahel africano do deserto Saara. Isso porque existe uma brisa que sai do mar Mediterrâneo que empurra a areia do deserto Saara para o sul do Saara, que é onde está o Sahel africano. Essa área, antigamente, do Sahel, que fica abaixo do deserto Saara, que fica ao sul do deserto Saara, essa área de Sahel, antigamente, tinha uma grande quantidade de vegetação, que era uma capa protetora que impedia que a areia do deserto Saara crescesse para essa região do Sahel. Só que essa intensa vegetação ela foi destruída para atividades, sobretudo madeireiras moveleiras, e a região de Sahel ficou sem essa capa protetora que era a vegetação. Notem por essa imagem que você está vendo aí, que a gente está vendo uma vegetação bem mais rala, o que acaba não sendo suficiente para impedir com que a areia do deserto do Saara cresça para essa região de Sahel.
E aí está acontecendo o processo da desertificação. Isso é natural, porque a erosão eólica que tem naquela região, da brisa saindo do mar Mediterrâneo e empurrando a areia do deserto Saara para o sul do Saara, isso é natural, isso é um processo natural, né? O ser humano acelerou o processo quando ele aumentou o desmatamento dessa região do Sahel africano e acabou acelerando esse processo aí da desertificação. Uma outra área que tem processo de desertificação é o sertão nordestino. O sertão nordestino, pessoal, corresponde a uma área que, por si só, ela já é uma área seca, que é uma área seca por conta de uma condição natural do relevo, né? O fato do sertão nordestino ser uma área de depressão, cercado por regiões mais elevadas, como o Planalto da Borborema, que impedem a passagem de massa de ar úmida, faz com que, por si só, a região do sertão nordestino já chova, pô, porque o comum é que ocorra chuva no entorno do sertão nordestino, né, por conta das barreiras que cercam aquela área de depressão que é o sertão. E não chegando essa chuva no sertão, deixando a área bastante seca, né, com características semiárida, deixando o solo fragilizado, porque o solo com falta de água, ele é um solo ruim, né? Vejam só como é que são as coisas. O excesso de água para o solo é ruim, porque provoca o hidromorfismo, como acontece na Amazônia, o solo fica meio anêmico, sem nutrientes devido ao excesso de água que lavou os nutrientes do solo. Só que a falta de água para o solo também é ruim, porque a falta de água no solo deixa aquele solo carente, deixa o solo quebradiço, frágil, rachado. E isso acontece porque chove pouco no sertão, porque é uma área de depressão, uma área menor que o relevo circundante, e as áreas mais elevadas ao entorno, como o Planalto da Borborema, barram a passagem de massas de ar úmido. Chove no entorno, não chove no sertão. Aí, naturalmente, essa rocha ela começa a rachar, a ponto dela começar a esfarelar, a ponto dela começar a virar areia, e aí, consequentemente, você tem um processo de desertificação na área do sertão nordestino que o ser humano ele acaba acelerando esse processo de desertificação no sertão nordestino. E qual que é a diferença para a arenização? A diferença para a arenização, apesar de também ser um acúmulo de areia no solo, apesar de também deixar o solo infértil, sendo um processo irreversível a curto e médio prazo. Apesar da arenização ser um processo que dá uma infertilidade grande ao solo, a arenização foi provocada exclusivamente pelo ser humano em áreas úmidas e semiúmidas. E é nisso que a arenização se difere da desertificação. Porque se não fosse a ação humana, não ia ter acúmulo de areia no solo. Só teve ação humana devido a uma intensa ação ali que foi promovida naquele solo de maneira antrópica, fazendo o solo fragilizar e ter esse acúmulo de areia no solo. A arenização acontece em locais úmidos, semiúmidos e é provocada exclusivamente pela ação humana. Igual, por exemplo, essa imagem que você está vendo aí corresponde a uma área do sudoeste do Rio Grande do Sul que chama Campanha Gaúcha, numa área que envolve algumas cidades como Uruguaiana, Dom Pedrito, Bagé. Essa área que vocês estão vendo aí, de tanto que a ação antrópica fez com que a região no sudoeste do Rio Grande do Sul tivesse tanto gado que o excesso do pisoteio do gado começou a fragilizar a rocha a ponto dela começar a esfarelar e virar areia. E não apenas isso, né? Essa área aí teve tanta plantação, teve tanta atividade agrícola, que diante o excesso das monoculturas, os nutrientes ali daquele solo foram sugados em excesso naquele solo, fragilizando também a rocha que ali compõe e deixando esse solo frágil de tal maneira que a rocha que compõe esse solo começasse a esfarelar e virasse areia. Agora, repito, a arenização, que também é um acúmulo de areia no solo, assim como a desertificação deixa o solo infértil e é irreversível a curto e médio prazo, não aconteceria a arenização, esse acúmulo de areia no solo, se não fosse a ação humana. Que, por exemplo, nessa área da Campanha Gaúcha, botou gado demais, fez monoculturas excessivas demais, sem deixar o solo descansar. É diferente da desertificação. A desertificação, uma hora ou outra, ia ocorrer. É um processo natural. O ser humano só acelera o processo da desertificação. E um outro problema no solo
que é de interesse que a gente fale é a salinização, que é o acúmulo de sais em um solo diante um rápido processo de evaporação. Isso é o que a gente chama de salinização. Um exemplo bem claro disso que eu estou falando para vocês é uma área do Mar de Aral, na ex-União Soviética, hoje território do Cazaquistão e do Uzbequistão, em que existia um mar fechado naquela região, que era alimentado por dois rios, o Amudar e o Siridar. Só que o Joseph Stalin, depois seguido do Nikita Khrushchev na União Soviética, eles tiveram uma ideia de desviar por completa as águas dos rios Amudar e Seridária para que eles não mais desaguassem no Mar de Aral, um mar fechado, localizado numa área semiárida da Ásia Central, hoje território do Cazaquistão e do Uzbequistão, na ex-União Soviética. Se esse projeto fez com que os dois rios fossem desviados, os dois únicos que acabavam desaguando no Mar de Aral, e o Joseph Stalin, posteriormente o Khrushchev, eles fizeram isso porque queriam fazer irrigação de algodão numa área próxima e precisava desses rios que foram desviados ali do Mar de Aral. Pensa comigo, se o Mar de Aral, um mar fechado, numa área semiárida, não teve mais os dois rios que o alimentavam, que aconteceu com o Mar de Aral? Secou numa velocidade extrema. Mas secou numa velocidade tão extrema o Mar de Aral, mas numa velocidade tão extrema, ali o Mar de Aral ficou com um acúmulo de sais no seu solo, fragilizando as rochas que ali a compõem e fazendo com que a rocha ela começasse a ficar tão frágil a ponto de esfarelar e virar areia. Só para você ter noção, a partir dessa salinização, nesse acúmulo de sais de uma maneira muito intensa no local diante um rápido processo de evaporação, essa área aí do Mar de Aral foi tão intensa que formou um deserto de 5 milhões de hectares na Ásia Central, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, prejudicando 100 mil pescadores ali naquela área. Bom, agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, a respeito de alguns tipos de solo que é importante que a gente saiba. Existem alguns tipos de solo que são importantes que a gente saiba, pessoal, é, 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 que costuma aparecer muito, né, em prova de concurso público e que estão espalhados pelo território brasileiro e também pelo território mundial. Por exemplo, o latossolo vermelho férrico. Esse latossolo vermelho férrico, ele corresponde a um solo que está presente em boa parte do Brasil, principalmente em áreas mais centrais do Brasil, que você tem no solo uma característica mais cascalenta, mais vermelha, com excesso de ferro, excesso de alumínio. Geralmente são solos laterizados em que aconteceu um processo da lixiviação anteriormente, que foi aquela lavagem dos nutrientes do solo, e aí esses solos tinham uma grande quantidade de alguns minérios não tão solúveis, como por exemplo o ferro e o alumínio, deixando o solo com uma característica mais vermelha, mais ácida, laterizada, é o chamado latossolo vermelho férrico. Um outro solo interessante que merece destaque é o nitossolo, também chamado popularmente terra roxa, presente em algumas áreas do Paraná, São Paulo. Historicamente, o nitossolo, a terra roxa, foi muito utilizado devido à sua intensa fertilidade, ser um solo com muita matéria orgânica e também de origem vulcânica de épocas passadas, lá da época do Mesozoico, quando teve a fragmentação da Pangeia. Esse solo foi muito utilizado no Brasil para algumas plantações específicas, como, por exemplo, o café, em áreas ali de São Paulo, em áreas ali do Paraná. Um outro solo que merece destaque é o solo de Massapê, muito rico em matéria orgânica, presente no litoral do Nordeste brasileiro, historicamente utilizado para a plantação de cana-de-açúcar. Assim como um outro solo interessante é o Chernósil, que é o considerado o solo mais fértil que tem no mundo, né? Ele vem de um acúmulo de matéria orgânica e também de derramamento basáltico, né? O derramamento basáltico, que é a atividade vulcânica do passado. Esse solo fica entre Rússia e Ucrânia, né? É uma área que tem uma intensa produção de insumos que abastecem atividades agrícolas mundo afora. É um solo de extrema importância para o abastecimento econômico mundial, o Chernósil, presente na divisa de Rússia e Ucrânia. Loess é um solo presente na China, né, um solo que tem partículas de areia, né, diante do processo de desertificação que tem em algumas áreas da China, como o deserto do Gobi.
Ele não é um solo que tem uma fertilidade muito grande. Existem alguns solos que são mais arenosos, né? São solos que ou sofreram um processo de desertificação ou a arenização, ou estão em curso de sofrer processo de fragilização da rocha. E tem alguns tipos de solo que seguram um pouco mais de água, retêm um pouco mais de água, que são solos chamados de argilosos. Isso é importante que você saiba. Geralmente os solos argilosos ficam bem próximos ali de rios, em áreas ciliares, você consegue observar esse solo com a característica mais eh, argilosa. Algumas técnicas no solo que são importantes que a gente saiba. Bom, primeiro, eu vou falar de duas bem simples. Se o seu solo está com falta de algo que é necessário a ele, você vai lá e adiciona aquilo que está faltando. Assim como, se estiver com excesso de algo que é prejudicial a ele, você vai lá e remove aquilo que está prejudicando o solo. Existe uma outra técnica no solo que se chama translocação. A translocação é o ato de você arar a terra, fazendo com que você puxe um nutriente, por exemplo, que está numa camada mais interiorana daquele solo, para uma camada mais superficial, a fim de tentar conferir uma maior fertilidade àquele solo. Isso é chamado de translocação. Assim como nós temos uma outra técnica no solo, que é o plantio direto. O plantio direto é muito feito, sobretudo com algumas plantações específicas, como a cana-de-açúcar, que é quando você utiliza restos de plantações passadas para ser adubo, para ser matéria orgânica para plantações posteriores. O nome disso é plantio direto. Igual, por exemplo, plantei cana-de-açúcar. Ao invés de eu limpar toda a área para começar a produzir novamente, eu deixo a palhagem da cultura anterior, daquela cana de açúcar que eu plantei anteriormente, para ser adubo, matéria orgânica da plantação posterior. E digo mais, também vai ter a finalidade de reduzir o processo erosivo, porque aquela palhagem da cultura anterior deixa o solo mais fofo, amortecendo o impacto, por exemplo, da água da chuva sobre aquele determinado solo, né? Então, isso é chamado de plantio direto, muito utilizado em algumas culturas específicas, como a, a cana-de-açúcar. Uma outra técnica interessante é a calagem, né? Calagem é quando você aplica calcário no solo para reduzir a acidez. Lembrando que o calcário é uma rocha sedimentar básica que, quando aplicada em solos ácidos, acaba neutralizando ali a acidez e permitindo a fertilidade do solo. Isso é muito comum em áreas do Cerrado brasileiro. Assim como, pessoal, é necessário que vocês saibam a respeito de algumas técnicas como a hidroponia. A hidroponia é quando você planta em jarrinhas com água, adicionando nutrientes ali na água, sem que a plantação seja feita diretamente no solo, tentando evitar uma maior quantidade de pragas. E recentemente está surgindo uma outra técnica no solo agrícola, que é a aeroponia. A aeroponia são plantações em varais suspensos. O pessoal está começando a fazer isso com batata, evitando desperdício e também evitando pragas que são fincadas diretamente ali na terra, a chamada aeroponia. Outras técnicas agrícolas interessantes são aquelas que falam a respeito de rotatividade da produção, como por exemplo a rotação de culturas. Botei cana, depois eu vou lá, coloco soja, depois eu vou lá, coloco milho, então eu fico fazendo uma rotatividade da produção. Se você faz uma produção em conjunto, né, duas produções ao mesmo tempo e fica invertendo o local de produção, não é rotação de culturas, mas associação de culturas. E quando você faz uma produção dividindo a sua terra em três partes, produzindo em dois terços da sua terra e um terço deixando em pousio e fazendo um giro da produção, isso também tem um nome específico, chamado de afolhamento, que é quando você divide sua terra em três partes, produz em dois terços dela, deixa um terço em pousio e fica girando a produção. Lembrando que o pousio é o descanso, é o repouso do solo, que é necessário a todo solo para ter uma reposição de nutrientes. Em algumas áreas é comum que você veja curvas de nível e também terraceamento, né, que são terraços maiores que a curva de nível, uma espécie de escadinhas no relevo que amortece o impacto da água da chuva sobre aquele solo e evita o processo erosivo. Pessoal, essas são algumas técnicas no solo
que são importantes que vocês saibam para o seu concurso. Lembrando que esses dois primeiros tópicos que eu comecei com vocês são tópicos 1 e 1.1 do eixo temático número 3, que fala de caracterização da paisagem do meio rural. Os dois tópicos falam a respeito de solos, né, do nosso bloco, aí, que é o 3, apresentando esses conceitos importantes para vocês a respeito de solos. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo. Em breve a gente volta com mais tópicos aí relacionados a esse eixo temático número 3 que trata muito do assunto ambiental e agrário. Fechou? Forte abraço para vocês. Tamo junto e é isso aí. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Vamos lá, interromper compartilhamento. Boa, valeu, pessoal. Abraço, até mais.